Senhor presidente, senhores deputados, eu não vou usar os 15 minutos, até porque o que me traz à tribuna, e eu já falei isso a alguns deputados, é um assunto bastante rápido, apenas para que nós tenhamos o esclarecimento. Nós estamos na Comissão de Direitos Humanos, senhor presidente. Nós fizemos hoje, às 14 horas e 15 minutos, nós marcamos uma reunião aqui, e depois conversei com os deputados com os quais eu tive a oportunidade da Comissão de Direitos Humanos, e nós apresentamos um requerimento para ser enviado ao Congresso Nacional como uma moção de repúdio à citação feita pelo deputado Jair Bolsonaro na sessão deliberativa 17 de abril de 2016. Todos os acompanharam, independente da posição que tenham, todos acompanharam a sessão, uma sessão tumultuada, deputado Rasca, que obviamente teve momentos muito ruins em todos os sentidos. Mas é inadmissível, no nosso entendimento, que um deputado use, independente da sua posição, e nós temos, obviamente, reparos a fazer a diversas situações que ocorreram no calor do debate, da forma como foi feita, e eu acho que aqui todos sabem as situações que ocorreram, inclusive depois do voto do deputado Jair Bolsonaro com o deputado Jean Willis. Mas o deputado Jair Bolsonaro, quando foi à tribuna para proferir o seu voto, antes de proferir o seu voto, fez primeiro um elogio à ditadura militar, o que nos parece uma contradição, porque se a ditadura militar continuasse da forma como pretendiam aqueles que em 68, não em 64, mas em 68, a impuseram de forma definitiva, certamente nós não teríamos nem o Congresso, nem a Assembleia, nem as câmaras com o espaço que temos hoje para fazer os debates. Não por acaso nós tivemos centenas de cassações, muitas delas, inclusive 68 foi gerada por uma delas, muitas delas citações feitas com absoluta, ou dentro da absoluta forma que a Constituição garantia, que era o direito à expressão da palavra. E o que o deputado Bolsonaro fez no dia, além do seu voto, deputado Maralino, foi dizer que havia naquele seu voto uma homenagem ao coronel Brilhante Ustra, que comandou de 70 a 74 o DOI-CODE do Exército de São Paulo, que foi responsável pela prática de inúmeros crimes, considerados crimes contra a humanidade, porque a tortura é um crime imprescritível, execuções sumárias, desaparecimentos forçados. Em 2008, o ex-coronel Brilhante Ustra foi declarado torturador pela justiça brasileira. Em 2015, faleceu sem ter respondido aos crimes que cometeu. Fazer um voto homenageando aquele que, no momento de exceção no Estado brasileiro, fazer um voto aquele que, no momento de dificuldades extremas para todos os que defendem as liberdades democráticas, independente do seu perfil, independente de serem liberais, independente de serem conservadores, independente de serem progressistas, independente de serem do PSDB, do PMDB, do PT, do partido que forem, ou do partido que eram, não é admissível num regime democrático. Não dá para entender, deputado Evandro, que alguém possa usar a tribuna em um país civilizado e em nome de um suposto desafio, inclusive aquela que estava sendo, naquele momento, objeto da autorização para que houvesse, pelo Senado, o impedimento, no caso, a presidente Dilma Rousseff, dar um recado à presidente Dilma Rousseff, dizendo que este voto era um voto àqueles que em 64 venceram e que venceriam de novo. Não. Está errado o deputado Jair Bolsonaro. Não é a sociedade de 64 que está nas ruas hoje. Tem semelhança? Tem. Mas não acontecerá a mesma coisa que aconteceu em 64. Nós não teremos o Congresso fechado, mesmo que a presidente Dilma tenha o seu impedimento no Senado. Nós não teremos as forças democráticas derrotadas, embora alguns queiram, mesmo
que nós tenhamos o impedimento da presidente Dilma. Nós não entendemos que alguém em sã consciência possa defender o regime de exceção como algo natural, normal e compatível com a democracia. É tão absurdo, é tão fora de contexto, é tão insana a declaração feita pelo deputado Jair Bolsonaro, que eu fico imaginando um deputado na Câmara Federal Americana elogiando Bin Laden, ou alguém na Alemanha, no pós-guerra, elogiando o nazismo. Como que sairiam essas pessoas? Se sairiam dali aplaudidas ou sairiam dali presas? Com certeza sairiam dali presas. Eu imagino alguém na Câmara Federal, na Alemanha do pós-guerra, elogiando aqueles que cometeram os crimes de guerra. Por isso nós estamos fazendo essa moção de repúdio em nome da Comissão de Direitos Humanos e entendemos que não é possível, que as coisas têm limites, como aqui, inclusive, o próprio deputado líder da oposição certamente irá se pronunciar a respeito de uma carta que alguns deputados estão recebendo e que não há concordância e hipótese alguma, porque não é assim que nós vamos resolver as coisas. Como não vamos resolver as coisas da forma como querem alguns, aliás, deputado Hélio, Vossa Excelência não está na CJ, mas sabe que ontem, e aqui eu me solidarizo com o deputado Pedro Lupion, ontem o deputado Pedro Lupion não foi o termo intimado, o deputado Pedro Lupion, mas foi questionado de uma forma extremamente agressiva por uma pessoa que não concordou com o seu voto. Não é possível, deputado Pedro Lupion, que as pessoas cheguem ao ponto de insanidade de achar que porque Vossa Excelência é deputado, e como alguns dizem, eu pago o seu salário, e realmente, a população paga o nosso salário. Individualmente, cada cidadão paga 26 centavos por ano. 26 centavos por ano. É isso que paga cada cidadão. 0,002 por mês. Não pode, por conta desse 0,002, vir para o deputado Pedro Lupion, ou vir para qualquer deputado, colocar a mão no peito e dizer que você está errado porque eu votei em você, ou eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu lhe elegi, eu pago o seu salário, por isso você tem que fazer assim, assim, assado. Essa loucura que está tomando conta da sociedade, ou de algumas pessoas da sociedade, é a mesma loucura que faz com que o deputado federal, um dos mais votados do Brasil, vá à tribuna elogiar a tortura. Nós não vamos nos calar, por uma razão muito simples. Em todos os partidos, há pessoas que têm, obviamente, simpatia pela tortura. Deve ter. Em todos eles, o Partido Comunista teve, nos partidos de esquerda, nos partidos de direita, teve pessoas que achavam que a tortura era o método. Agora, há pouco tempo, inclusive, a CIA entendeu que o método para obter confissões é a tortura. Nós entendemos que a tortura é o contrário. A tortura é o que tem de mais abjeto na sociedade. Não é possível que alguém ache, ou alguém pense, que a tortura é um ato, como disse o próprio deputado Bolsonaro, de valentia ou de patriotismo. Não é. É um ato de covardia. É um ato daqueles que, amparados inclusive pelo Estado, pensam que podem tudo e que a todo tempo podem fazer com que o Estado lhes dê amparo no momento em que a sua vítima está extremamente fragilizada. Mas que depois, passado esse momento, são os primeiros a se socorrerem, inclusive, pelas leis do Estado que tentam destruir, para se protegerem, como fez o coronel Brilhante Ustra. Tanto que setores, deputado Pacheco, setores do próprio Exército questionaram a declaração feita, se o senhor olhar na própria página do deputado Jair Bolsonaro, setores do próprio Exército questionaram o voto, não o voto sim, o voto não, mas a declaração de voto feito. Por isso estamos apresentando esse requerimento com uma moção de repúdio, esperamos o voto sim dessa casa, esperamos que a gente possa ter um mínimo de bom senso, um mínimo de tranquilidade, porque nós estamos vivendo um tempo muito difícil, mas esse tempo vai passar. E nós esperamos que as instituições continuem. Deputado Pedro Lupion, eu concedo a parte. Deputado Tadeu, obrigado pela parte. É importante ressaltar que é impressionante
a gente vê como as pessoas perderam a noção do bom senso e da realidade. É impressionante. Seja o caso das votações no Congresso Nacional, o deputado Jair Bolsonaro, que exagerou na fala, e quem conhece a minha história, a história da minha família, sabe que eu nunca defenderia um regime militar aqui no país. Como também, se não me engano, o deputado do PSOL do Rio de Janeiro, que defendeu Marighella, coisas... Ou seja, perderam a noção da realidade total. Da mesma maneira que as pessoas nas ruas estão indo para o braço por um motivo mais banal possível. Pelas questões mais patéticas imagináveis. Por enquanto, para o braço. Não, para o braço, literalmente. Um é cusparada, né? Ontem, me perdoe, interrompeu. Ontem, uma pessoa resolveu atirar em manifestantes que estavam em frente à casa do presidente Lula. Virou exatamente. Loucura. É loucura total. E é um deputado que cospe em outro, é um ator, como o caso do Zé de Abreu, que foi no restaurante e cuspiu em uma mulher. Ela pode ter falado qualquer barbaridade, qualquer absurdo do mundo para ele. Agora, nem um homem tem direito nenhum de cuspir no rosto de uma mulher. Nunca isso. Isso é a questão básica e mínima da educação. Como também as outras que foram defecar na foto do deputado Jair Bolsonaro em frente à sua casa lá no Rio de Janeiro. Como também a carta que muitos deputados receberam aqui hoje de professores, e faço questão de ressaltar as aspas, porque eu não posso acreditar que são professores que mandam um papel higiênico com um desenho de esterco para os deputados, né, para ser educado nas minhas palavras, né, mas é literalmente um papel com uma freada que mandam para nós. E isso tem nome e assinatura que infelizmente nos fazem acreditar que seja algo ligado ao APP Sindicato, que eu espero não acreditar nisso, espero que não, desculpe, deputado, não possa ser verdade. Eu não acho que a gente possa dizer que é ligado ao APP Sindicato, porque é anônimo, pelo menos Não, mas o texto, e ainda fazem questão de colocar o remetente como a Secretaria de Educação do Estado, sabe? Uma coisa, patética. Ou ontem o que aconteceu na CCJ. Ontem eu, como Vossa Excelência conviveu anos e anos comigo na CCJ, sabe que todos os meus pareceres são sempre baseados em tecnicidades e principalmente na legalidade. Eu e o deputado Felipe Francischini temos a melhor relação do mundo, somos amigos pessoais, o deputado André, que também tem um projeto no mesmo teor, apensado ao projeto do deputado Felipe, somos amigos pessoais. Discordamos em algumas teses, mas somos amigos pessoais, e eu entendo que o projeto que eles apresentaram é inconstitucional. Apresentei um voto pela inconstitucionalidade. As pessoas que se sentiram prejudicadas pelo meu voto foram me intimar, literalmente. Foram tirar satisfação comigo, como se isso nos afetasse de alguma maneira, ou pior, como se isso mudasse a nossa opinião. Como se isso fizesse, o deputado Pedro Lupion, depois que eu enquadrar ele, vai chegar lá e vai mudar o voto. Vai resolver que o voto agora vai ser favorável a nós. Pelo contrário. Então, assim, é uma questão que, infelizmente, eu não sei em que momento da história o nosso mundo começou a virar de ponta cabeça, mas os exageros e a falta de bom senso das pessoas, a exemplo do que Vossa Excelência comentava comigo, do ex-deputado, o que aconteceu, né, com o deputado Vagnoni, o que aconteceu com a ex-primeira-dama, a esposa do senador Requião, o que aconteceu com o deputado João Arruda, abordado em um aeroporto após a votação do impeachment. Situações que as pessoas entendem que é o seguinte: nós estamos aqui única e exclusivamente porque recebemos o voto, nós temos a obrigação de pensar como a maioria e resolver do jeito que é a maioria. Não é isso. Nós somos uma democracia representativa e temos o direito a ter o nosso senso crítico e a nossa opinião. Apenas uma contribuição para a sua fala. Obrigado, deputado Pedro Lupion. Eu concordo com Vossa Excelência, nós não podemos transformar o exercício do mandato, primeiro, numa fonte de todo tipo de loucura, de frustração, de bravata, seja o que for. Segundo, num pêndulo que, conforme a pressão A, B ou C, vai para este ou para aquele lado. Nós temos lado, e nós sabemos disso. Cada um que veio para cá, ou pelo menos deveria ser assim, tem um lado. E defende o lado. E acho que deve fazê-lo. Vossa Excelência sabe o que eu penso, eu sei o que Vossa Excelência pensa, e nós não vamos mudar de opinião por esta ou por aquela pressão, venha de onde for. Claro que convencimento é uma coisa. Convencimento se faz com argumentos. Pressão se tenta fazer pela força. Pela força não vai resolver. Então, eu volto a dizer, eu acho que quem usa uma tribuna, quem usa um espaço privilegiado, como a Câmara Federal, para defender a tortura, está errado, está equivocado e merece o repúdio. Por isso, o requerimento para que nós aprovemos a moção de repúdio e encaminhemos à Câmara Federal. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.